Não foi por falta de investimento, também não foi por falta de visibilidade. Afinal, o que faltou para o Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023? É isso que a Máquina do Esporte explica, ou pelo menos tenta explicar para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o Máquina Explica. Toda semana a gente traz um vídeo para você falando sobre os negócios, os bastidores do esporte e o impacto que ele tem no seu cotidiano, na sua vida de torcedor e também, claro, se você trabalha na indústria, no seu dia a dia de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo nesta quarta-feira. Despedida da Rainha Marta dos gramados da forma mais melancólica possível. Um 0-0 insosso contra a seleção da Jamaica, que só fez um golzinho e se classificou em 3 partidas para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. Bom, o Brasil foi eliminado por uma seleção que na Copa anterior havia perdido de 4 da seleção brasileira. E além disso, o Brasil foi eliminado por vários pequenos erros que vieram sendo cometidos ao longo desses últimos 4 anos. E, curiosamente, o tempo em que a gente teve o maior investimento da história no futebol feminino, a maior exposição na história da modalidade, e a gente chega e cai na primeira fase de uma Copa do Mundo. Bom, o que isso significa ou por que isso aconteceu? Como eu disse no começo do vídeo, não foi falta de investimento, não foi falta de visibilidade. O problema do Brasil hoje é técnico. Não é a técnica, é técnico. O Brasil está num processo de transição. Transição do quê? Do futebol amador feminino para o futebol profissional feminino. Ou, se você quiser dizer e comparar com o masculino, algo que para mim não faz o menor sentido, mas ok. O Brasil sai de um estágio amador total para um estágio de semi-profissionalismo do futebol feminino. E esse é o principal ponto que explica por que dentro de campo na Copa do Mundo o Brasil não foi bem. A CBF até que fez a parte dela. Contratou a Pia como técnica lá em 2019, vem apostando nesse trabalho antes da Copa de 2019, vem apostando nesse trabalho. A Pia vem sendo muito criticada por quem acompanha a seleção feminina, por ser uma pessoa que foi muito inflexível ali e não adaptou o modelo brasileiro de jogo a uma ideia mais europeia, tática, técnica, de concepção de partida, mas isso é uma questão técnica. O grande ponto para mim vem da parte dos bastidores, dos negócios e do investimento, da gestão que se faz do futebol feminino no Brasil. Aí para mim é onde está o grande problema do futebol feminino. Por quê? Porque a gente ainda quer comparar ou quer colocar no mesmo balaio o futebol feminino do futebol masculino. E aí que começam nossos pequenos erros que se transformam em grandes erros lá na frente. Nunca se investiu tanto no futebol feminino. E isso é só você olhar. A Debinha chegou com muito patrocínio, a Tamires tem muito patrocínio, enfim. As jogadoras brasileiras hoje, algumas, obviamente, podem viver do futebol feminino. Algo que há 5 anos era impensável. Ou seja, hoje a gente tem muitas atletas patrocinadas por marcas e também temos clubes pagando salários melhores. Isso já faz com que haja uma maior expectativa em cima das atletas. Só que o grande ponto é o seguinte, vamos comparar o Brasil com o restante do mundo no futebol feminino. É isso que precisa ser feito. Então, o que falta para o Brasil em relação aos outros países, aos países protagonistas? E o Brasil tem que se querer ser protagonista no futebol feminino, apesar de não ter uma história tão brilhante no futebol feminino como tem no masculino. Vexame mesmo seria a seleção americana, que quase caiu também na primeira fase, ter sido eliminada. Aí seria motivo para se questionar muito o futebol feminino nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não pode questionar, tá tudo errado, ou tem que mudar o treinador. Não, nada disso. O que a gente precisa fazer é começar a investir desde a base. Ainda são raríssimos os campeonatos de base do futebol feminino no Brasil. A Federação Paulista de Futebol tenta criar peneiras para que a gente tenha equipes de futebol feminino de base. E aí entra o primeiro ponto. A Marta deu uma entrevista um pouco antes da partida, na véspera da partida contra a Jamaica, chorando e relembrando que hoje ela pode ser um exemplo e uma inspiração para as novas gerações. A visibilidade, a Marta reclamou e foi muito bem, falando assim, olha, por que elas não podiam me ver lá jogando e sendo inspiração? Porque ninguém queria mostrar o futebol feminino. Ok, é verdade, a visibilidade precisa existir.
Só ela não garante absolutamente nada. Ou melhor, garante até a entrada de mais dinheiro. Só que se a gente não souber o que fazer com esse dinheiro, é onde a gente vive o grande problema. E é esse o maior problema do Brasil hoje. A gente não sabe o que fazer com o dinheiro que entra no futebol feminino. Qualquer semelhança com SAFs recém-criadas no futebol brasileiro, fazendo bobagem, contratando jogador e não dando certo, não é mera coincidência. É um modo brasileiro muitas vezes de agir, achando que entra o dinheiro, faz-se o investimento e o retorno virá. Não, o que precisa acontecer hoje? O Brasil precisa dar maior possibilidade para o futebol feminino se desenvolver. Onde? Desde lá de baixo. E entra para mim aí o grande problema hoje, foi uma estratégia da FIFA para se tornar a grande centralizadora e catalisadora de investimento no futebol feminino no mundo, que forçou os clubes, que são do masculino, a investirem em equipes femininas. Esse, para mim, é o maior problema que existe hoje para o futebol feminino crescer aqui no Brasil. Por quê? O futebol masculino não vai abrir espaço para o futebol feminino por uma questão estratégica e estrutural. O investimento canalizado é no futebol masculino. O que sobrar vai para o futebol feminino. A gente tem o time feminino, só que o time feminino está sempre relegado a um segundo plano. Imagine só falar em criar categoria de base no futebol feminino, dependendo do futebol masculino, ou do clube, que tem também o futebol masculino como carro-chefe. Esse é o outro grande problema. Não há qualquer projeto para o futebol de base feminino no Brasil. Qual é a diferença dos outros países que estão sendo protagonistas e não eram a questão de 8 anos? Há investimento na detecção e possibilidade de desenvolvimento do atleta. Aqui no Brasil, sobra talento. O que falta é você dar oportunidade para esses talentos. E isso não está na visibilidade, isso não está no investimento lá no alto rendimento, está no investimento de base. Né? Se o Brasil quiser ser sede da Copa do Mundo de 2027, ele precisa, de maneira muito séria e muito planejada, investir na base. Não dá para as equipes profissionais hoje terem que viver à sombra do futebol masculino. A equipe feminina do São Paulo, por exemplo, tem que dividir o campo social do clube social do São Paulo para treinar e às vezes até para mandar jogo. Não tem cabimento. O São Paulo tem que ter uma estrutura própria para o futebol feminino, assim como o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, todos os clubes. Né? E o que a gente vê? Isso não é realidade no profissional do futebol feminino. Imagine na base. Então, não adianta nada fazer propaganda dizendo que apoia o futebol feminino, abre espaço para outras marcas entrarem no futebol feminino. Gente, a gente tem que olhar esse investimento como um investimento de médio e longo prazo. O segredo vai ser a marca que quiser apoiar a base do futebol feminino. Essa não vai ter exposição e não vai ter visibilidade nesse primeiro momento, mas ela vai ser a marca que vai lá na frente ser a inspiração e um modelo para todas as outras. E foi mais ou menos o que o Banco do Brasil fez com o vôlei ali nos anos 90 no Brasil. Ele investiu onde? Na seleção, claro, tendo exposição da seleção, e isso óbvio que ajudou a entrar o investimento, mas foi feito todo um projeto para trazer a base e formar novos atletas para o voleibol brasileiro. É algo que precisa ser discutido depois dessa Copa do Mundo. Não falta investimento, não falta exposição. O futebol feminino no Brasil precisa investir na formação de atletas. Não é formar para jogar de maneira robotizada ou para jogar taticamente perfeito. Não, é para dar oportunidade para todos os milhões de talentos do futebol feminino que existem no Brasil desabrocharem e terem onde jogar. São pouquíssimos os times de base no Brasil. A gente precisa olhar para isso. Não adianta nada de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 no caso do futebol feminino, porque os Jogos Olímpicos também contam e contam bastante, a gente achar que vai ter o brilhantismo de uma Marta para resolver as falhas todas que existem no passado. Só lembrar que de heroísmo o futebol feminino já viveu muito tempo. A Jamaica, que derrotou o Brasil nessa quarta-feira, foi heróica. Um time que paga as próprias contas, as atletas pagam as próprias contas, um time que fez uma vaquinha para tentar arrecadar dinheiro para ir para a Copa do Mundo. Conseguiu segurar 2 empates com 2 seleções favoritas, que eram França e Brasil, e se classificou ganhando só de 1-0 do Panamá, que foi o saco de pancadas do grupo. Ou seja, heroínas as jamaicanas são. O Brasil tem milhões de heroínas que fazem o futebol acontecer. E tem centenas de heroínas que trabalham no futebol profissional do Brasil, que ainda não pode se chamar de profissional, mas sim de semi-profissional. Pelo menos não somos mais amadores ou semi-amadores, como já foi o caso de muitos anos atrás.
Só que se a gente quiser crescer, a gente precisa olhar o futebol feminino com um tratamento profissional. Se não, vai entrar dinheiro, vai ter exposição, mas tudo vai passar daqui a um tempo. Pior, a gente não tem mais a melhor do mundo para defender a gente. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Máquina Explica de hoje, tentando explicar um pouquinho sobre a situação do futebol feminino no Brasil. Espero que você tenha curtido. Dê o joinha, dê o like, ativa o sininho, enfim, toda semana a gente traz um Máquina Explica novo para você. Maquinadoesporte.com.br, todas as informações sobre os bastidores dos negócios do esporte no Brasil e no mundo. E nas nossas redes sociais também. Procura ali Máquina Esporte, que você acha tudo no Instagram, no Twitter, no TikTok, na Threads, enfim, todas as redes sociais a serem inventadas e já inventadas. Até a semana que vem. Tchau!